Outro ponto aqui para a gente tratar no Morning Show. Fefito, vou com você. Nesse domingo, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, uma partida foi, vejam, interrompida pela arbitragem por causa de gritos homofóbicos vindos da torcida. Fefito, vamos lá. A partida foi entre Vasco e São Paulo, o juiz paralisou. Como é que foi isso? Tem precedentes que ocorreram na Europa, mas eu queria te ouvir a respeito dessa partida especificamente, quando o Vasco recebeu em São Januário o São Paulo. É tão legal, né, quando a gente vê as comunidades se organizando, por exemplo, as mulheres podendo falar por si para depois poder, enfim, declararem suas próprias verdades, e também os LGBTs fazendo a mesma coisa e declarando suas próprias verdades. Ontem aconteceu algo bem histórico, viu? Porque o Vasco estava vencendo São Paulo por 2-0 e o árbitro Anderson Daronco relatou na súmula que ouviu o grito time de viado no segundo tempo. Ele paralisou a partida, falou com os treinadores, o Vanderlei Luxemburgo chegou a pedir que os torcedores parassem com os gritos, mas aparentemente não foi tão bem atendido. O fato é que o STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, já tinha determinado no último dia 19 de agosto que atitudes homofóbicas em estádios vão ser sim passíveis de punição e podem custar até os 3 pontos que o Vasco ganhou por sua vitória na tabela. A decisão passou a valer nessa rodada. O árbitro, inclusive, chegou a conversar com o próprio Vanderlei Luxemburgo. Essa é a primeira vez que o caso acontece no Brasil, um país que chegou a afundar carreiras de jogadores de futebol apenas por eles supostamente serem homossexuais. Ou quem não lembra do caso Richarlison, que sequer teve o direito de sair do armário se fosse homossexual, ou continuar heterossexual, ou ser o que fosse, e viu alvos de uma boataria tão grande que acabou tendo sua carreira prejudicada por causa de rumores. A gente vive num país muito violento, com LGBTs e mulheres, a gente sabe disso, e o futebol é sim grande responsável por parte desse imaginário. Não à toa, muita gente ouve esse tipo de grito nas torcidas. Essa decisão do STF de criminalizar a LGBTfobia, inclusive, cercou bem a homofobia no futebol e pode punir clubes agora. Na Europa há de fato precedentes. Torcedores são banidos de torcidas, não podem mais frequentar determinados estádios. Clubes são de fato punidos. Na Alemanha, todos os clubes de sua principal liga tiveram que assinar um tratado anti-homofobia, se comprometendo, por exemplo, a ensinar as suas torcidas e também a não permitir que seus jogadores reproduzissem conteúdos homofóbicos em campo. Tá na hora do Brasil aprender a tratar todos os seus cidadãos como iguais, incluindo aí mulheres e LGBTs, que no final das contas, sim, só querem paz, gente, só querem poder andar na rua sem ser xingado por aquela palavrinha com a letra V, sabe? Falei do Fefito dos precedentes que rolaram já na Europa. Ele trouxe a Alemanha, Vini, mas, por exemplo, no campeonato, na Liga Francesa, alguns jogos foram marcados por isso e por paralisações também. O Nancy e o Le Mans, Nîmes e o Mônaco também tiveram partidas interrompidas, inclusive com reações também na mesma Liga Francesa de torcedores do Paris Saint-Germain, chamados de ultra, né, que puseram faixas lá contra a Liga, porque a Liga estava indo para cima desses torcedores que proferiram gritos homofóbicos na torcida, né? É importante dizer que, além de caráter punitivo, essas ações têm também um caráter pedagógico, que é basicamente fazer a torcida e os jogadores pensarem sobre as bobagens que fizeram e não repetirem, nem que seja para não prejudicar o seu time. E uma atitude prática é a inclusão de palavras proibidas, né? Que estariam proibidas, né? Vetadas nos estádios. Porque o que acontece? Toda essa punição aí que foi imposta pela CBF foi motivada pelos gritos de bicha quando o goleiro bate o tiro de meta, né, Edgar? Que acabou virando moda aí em todos
os times em todos os estádios brasileiros. Ontem foi fora desse contexto, né? A torcida do Vasco começou a gritar time de viado pro São Paulo durante o transcorrer ali da partida. O estádio de futebol, Edgar, ele é reflexo do que é a sociedade, do que são as pessoas. Né? As pessoas, elas externam dentro do estádio aquilo que elas fazem nas redes sociais, que fazem fora. Então aí quando você está num ambiente fechado... No caso do estádio, você está escondido atrás de um grupo. Exatamente. Você tem a chamada reação de manada. Isso. Nas mídias sociais, você está escondido atrás de um IP ali, de um perfil muitas vezes até falso. Né? Isso, exatamente. E aí você coloca, às vezes também, pessoas que nem estão acostumadas a ter esse tipo de comportamento, de atitude, reproduzindo isso também, porque elas se sentem ali protegidas e motivadas. O Contardo Caligares falou disso aqui. Isso, né? exato. E se sozinhas então, as pessoas não fariam eu me incluo nisso, Edgar, porque eu como frequentador de estádio de futebol também, nossa, quantas vezes eu não me vi nessa situação de ir em estádio e falar também esse tipo de coisa. Que você não falaria. Coisa que eu não falaria no dia a dia. Então é importante, sim, que se tenha atitudes como essas que são rigorosas, principalmente para um cara que gosta do seu time, porque se ele vai no estádio é porque ele gosta do seu time, fala, amigo, se você continuar com esse comportamento, seu time vai perder 3 pontos no campeonato. Sim. Então aí, e ontem, a partir do momento que o Luxemburgo foi lá e pediu para a torcida abaixar os gritos, a torcida do Vasco não repetiu mais isso. E com essa viralização do que aconteceu ontem, eu tenho certeza que muitas torcidas aí pelo Brasil vão repensar agora antes de replicar aí esses gritos homofóbicos. Foi uma boa atitude da CBF, agora eu espero que não seja só dentro de campo, né? Que não seja só dentro de campo, que seja fora, inclusive para que torcedores LGBTs possam frequentar os estádios e saírem deles em paz, porque a gente sabe que a segurança de LGBTs nesse país é bem ameaçada. Aliás, eu mesmo fui xingado na semana passada em plena Avenida Paulista pela palavrinha de letra V. Inclusive fiz até um desabafo sobre isso na TV, tá lá no meu Instagram se você quiser você ver. Mas, além de garantir a segurança de torcedores LGBTs, a gente também tem que garantir que isso não aconteça só em grandes centros. O futebol do Brasil acontece no país todo, então tem que ser do Oiapoque ao Chuí, essa lei tem que se fazer cumprir. O nosso garganta de ouro aqui, Nilson César, grande, me manda uma mensagem. Tá interagindo com a gente aí, olha lá. Determinação da FIFA vale para o mundo. Então acabou a discussão. Acabou a discussão. Se o Nilson falou, tá falado. Nilson lacrando aqui no Monitor. Lacrou, Nilson! Muito obrigado!